e iludiu milhares de pessoas. E isso eu não me conformo. Não me conformo, porque eu fiz vídeos para esse cidadão que está aí, eu briguei com gente, eu convenci alunos e eu não pedi nada em troca. É isso que eu ia te perguntar. Eu não pedi nada em troca, eu não preciso. O discurso, Deus, tenho 2 concursos, sou concursado em Cabo Frio, no estado, sou concursado em Búzios, tenho um apartamento que eu alugo, eu tenho uma vida... Não dá para fazer muito estripulia, mas dá para mim viver com o mínimo de conforto. Moro numa casa que meu pai deixou para mim, que é própria, não pago condomínio, tenho uma casa, uma vidinha razoável, de classe média, né? Então eu não peço nada, eu quero ver meus alunos melhor, quero ver eles empregados, quero ver eles não indo pro tráfico, não roubando celular, sem opção, não estando com as famílias desestruturadas por causa do desemprego, porque quando a fome bate na porta, Dirley, o amor pula pela janela. Eu vejo a desestruturação familiar causada pelo desemprego, pela miséria. E ninguém aguenta, os casais começam a brigar, a beber, a se drogar, né? As famílias se desfazem, né? Muitos vão pro crime, que não era para estar no crime, tem muita gente no crime que não era para estar no crime. Né? E eu vejo, aí depois mata as guerras de traficantes ou com a polícia, aí morre, e são um desperdício enorme de vidas inúteis que foram desperdiçadas, que poderiam estar num caminho de dignidade nas suas vidas, entendeu? Então quem é professor de ponta, que está dentro das salas, vive isso no seu dia a dia, e não pode se conformar com mais esse desvio, não é possível. O Adriano, o Marquinhos Mendes e o Alaí deviam estar presos na mesma cela, os 3, com cama de beliche, comendo aquilo que eles privaram as crianças pobres de comerem, né? Bolacha com água, é isso que eles deviam comer, né? Porque e só num país como o Brasil que esses caras não estão presos. Porque se fosse na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, já estariam presos há muito tempo. Todos os 3, por tudo que eles já fizeram só com a educação, hein? Só com a educação, não estou dizendo nem das outras áreas, né? Só da educação, que é a que eu acompanho com mais rigor, porque é a minha área. Doutor Marcelão. Não, então, ele tá obediente hoje. O dia que, não é porque eu não preciso falar porque ele tá falando. Não é porque eu fico aqui, ó. Eu não tô precisando falar porque ele tá falando do que a gente fala. Aí não preciso falar. O que é o seguinte, o diagnóstico tá feito, né? Quer dizer, isso daí falta agora. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo por uma gestão absolutamente irresponsável, temerária de um camarada, que é o Adriano. E eu não vou mais falar de Marquinhos Mendes, porque isso já passou, a gente tem que falar daqui mesmo, de um camarada que é o Adriano, que foi avisado por todo mundo, e ele é cínico. Ele finge, ele se faz de bonzinho. Ele bota os olhos para baixo, fala com aquela voz de, poxa, coitadinho, me entregaram uma cidade, vocês não sabem o que está acontecendo. E não é verdade. Ele é um cínico. É o pato. Ele é um cínico. Minha mãe foi professora, ele é um cínico que não honra sequer o passado humilde que teve, porque foi humilhado quando era criança, teve seu avô que era referência, foi humilhado, não, por ter sido humilhado, deveria ser superior, mas não. E isso que é para nós o grande problema, porque eu tenho certeza que o avisei, e o professor Chicão também tem certeza que o avisou. Nós temos certeza de que ele foi avisado. O Leitão, inclusive, foi avisado por mim de que ele não conseguiria fazer, que ele não faria, que o Adriano não teria. E o que aconteceu, por exemplo, no Hospital da Mulher, eles blindaram os agentes públicos, o secretário de saúde e o prefeito, agiram para blindar a filantropia que eles administram, onde eles são empregados não, onde eles têm empresas médicas dele contratadas. Então, isso também é outro crime, estariam presos, é verdade, não adianta, por exemplo, o presidente da Concercaf anda dizendo por aí que quer me processar, pode processar, que não tem problema nenhum, ele não veio aqui, ele está convidado para vir aqui, ele foi tratado aqui com o maior respeito, mas ele é cagão. Porque ele foi tratado aqui com o maior respeito por nós e não voltou, e foi convidado e não voltou. Não voltou porque é cagão. Porque senão ele voltava para falar. Não adianta ficar dizendo eu vou processar. Não, é cagão. Não voltou porque agora a gente tem o que mostrar para ele e ele não quer ver. Ele não quer ver porque ele sabe o que ele está fazendo e ele sabe o que ele fez. Então é por isso que ele não vem. No jargão popular ele peidou. Encagaçou-se. Então, Só para lembrar que o Adriano prometeu na campanha pra gente que ia acabar com a Concercaf. Que era se lembra dele falando na campanha, o rolo de corrupção da cidade, a Concercaf. Tá aí a Concercaf
a pleno vapor, já envolvido em um monte de coisas de licitações suspeitas. Né? Eu queria, Não, então, perguntar exatamente sobre isso. Eu acho que nós discutimos muito isso uma vez. O professor aqui acha que eu acho que ele tem pouca experiência na gestão pública, eu tenho muita. A Concercaf é uma ferramenta de gestão pública, é um instrumento, é uma autarquia criada exatamente. Você cria uma Mas o que se está discutindo aqui não é nem um mérito, é a promessa. Não, aliás, sim, é isso que eu quero perguntar é. aos dois. A que vocês atribuem essa mudança drástica do discurso e da prática? O cara que denunciava tudo que ele denunciava pratica agora. Dinheiro. Vocês atribuem ao cara que era um lobo travestido de ovelha, ou não consegue por incompetência ou por qualquer outra razão colocar em prática aquilo que ele acreditava ser o verdadeiro? Olha, eu não sei dizer ao certo, porque eu não tinha muita intimidade com ele. Eu fiz uma campanha mais externa, eu não tinha contato com ele, eu só encontrei com ele uma vez na campanha, no Peró, quando ele me prometeu que ia trazer o festival de marisco pro Peró de volta, e até hoje não tem festival de marisco nenhum, né? Eu não sei ao certo se ele já tinha um planejamento de fazer isso antes. Eu só sei o seguinte: as pessoas mais corretas que caminharam com ele na campanha ou que assumiram a prefeitura estão afastadas do centro de decisão do governo. São pessoas que eu conheço, que eu boto minha mão no fogo, que eu deixaria as senhas da minha conta com elas. Duca Monteiro, Denise, Eliceia, Cláudio Leitão. Sem falar de outros. Esses eu conheço melhor. Quando eu vi essas pessoas se afastando, eu falei, já era. Esse governo já virou o que o outro era. O que denunciava. Ele virou exatamente aquilo que ele denunciava. Dirley, eu estudo história de Cabo Frio. Eu estudo há uns 6 anos história de Cabo Frio. Eu estou agora, já escrevi alguns artigos, já escrevi um livro, estou agora escrevendo com o professor Luiz Scaldalferri uma grande obra, grande mesmo, vai ser um tijolo sobre a história de Cabo Frio. A minha parte vai ser a República. Eu estou ali em 1920, mais ou menos, estou vindo desde 89, já estou em 1920. Em 1889, quando foi proclamada a República, eu já estou em 1920, mais ou menos. O que aconteceu em Cabo Frio nunca aconteceu na história de Cabo Frio. Nunca. Nunca um grupo ganhou uma eleição e esse grupo passou a governar com o grupo ao qual ele fez oposição feroz. Isso é o maior estelionato político da história de Cabo Frio. O que a população está assistindo nunca aconteceu na história de Cabo Frio, tá? É preciso que isso fique registrado para você ter o grau, porque mal ou bem, os outros prefeitos, os outros políticos tinham seus grupos. Bom ou mal, eles tinham o Marquinhos Mendes tinha o grupo dele, o Alair, o Zé Bonifácio, cada um tinha o seu grupo ao qual eles caminharam, sempre foram, na medida do possível, fiéis, né? Este aí não tem ninguém, ele tá com o grupo adversário, o grupo que xingava ele. Tem uma menina que tá trabalhando lá, que era a que mais xingava o Adriano, tá ganhando R$7 mil agora, na campanha era a que mais xingava o Adriano, e os seguidores do Adriano, canalhas, bando de safado, não sei o que, era nesse nível. Agora ela tá lá. Pois é, né? mas esse é o perfil do cara as pessoas que andaram com ele, que acreditaram que ele ia consertar muitas coisas erradas da cidade, elas estão indignadas, se sentindo ou traídas ou enganadas, né? E a população em geral, aquele cara que votou nele, que não participou nem da campanha, esse deve estar muito indignado também, porque ele acreditou naqueles 30 segundos lá que ele tinha de propaganda, ou num texto que ele viu escrito na internet, né? E comprou gato por lebre. E antes de o doutor Marcelão, eu quero ainda falar com o Chicão sobre isso. Você vai falar, Marcelão? Essas pessoas, além da dor de serem tratadas dessa forma, ainda tem a dor maior de serem acusadas de que estão criticando porque querem boquinha. Querem boquinha, mais ou menos isso. Até de mim eles falaram isso. Outro dia teve um fake aí que escreveu isso, né? Que o Cláudio Leitão me dava boquinha. Eu falei, então eu sou sadomasoquista, que eu queria que ele saísse o mais rápido possível do governo. E o Cláudio Leitão, ele tá sofrendo muita coisa aí porque ele não me ouviu. Porque eu falei, chegou um determinado momento, eu falei, meu irmão, daqui pra frente não tem volta, é tiro, porrada e bomba em cima desse cara. E você tem que se exonerar. Só que o Cláudio Leitão tinha um grupo com ele.
Também eu entendo. Tinha um grupo com ele, e o grupo ficava, não, vamos esperar porque ele vai devolver, não é possível que ele não vai. O grupo, quando ele se reunia com esse grupo, ficava falando pra ele, calma, cara, ele vai devolver, ele não é maluco de não devolver o dinheiro. Só que os meses foram passando, o dinheiro foi se avulando, virou uma mega-sena acumulada, que não dá mais para ser devolvido nesse ano, pelo menos é impossível. Como é que você vai tirar 40 milhões, vai mandar para a educação, como é que você vai pagar o resto da folha? Como é que você vai pagar a máquina, fornecedor e pagar a máquina? Então esse dinheiro não vai voltar tão cedo, né? E aí o Cláudio Leitão foi se vendo nessa situação, né? Pressionado, né? E ainda assim saiu da maneira como saiu, porque o Adriano ainda fez mota safadeza com ele. O Cláudio Leitão entregou o cargo para ele na quarta-feira, quando eles apoiaram o movimento, iam apoiar o movimento grevista, né? Porque como é que ele ia ficar contra o movimento grevista se eles vieram disso? Ele, Denise e os outros professores que estavam lá, são todos ligados à luta sindical, são todos ligados às lutas dos professores. Então todos eles fizeram uma reunião, eu diria, até não sei se vocês sabem disso, e puseram em votação seria ou não apoiar o movimento grevista. Só uma pessoa se colocou contra apoiar a paralisação dos professores. Essa professora... E virou secretária de Educação. É a secretária hoje. Que é uma pessoa muito boa. E essas mesmas pessoas que falam isso dizem que é uma pessoa correta, boa, de caráter. Só temo por ela. Porque, filha, você vai assinar o exercício de 2019. Você não fez nada. Você vai assinar o exercício de 2019 da educação, que vai ser uma loucura no final do ano para prestar conta disso junto ao TCE. Doutor Marcelão, agora a sua análise sobre ainda sobre a pergunta anterior. Sabe, se ele faz por maldade, se ele é lobo, exatamente. Não, o problema é o seguinte, Adriano é uma pessoa absolutamente limitada intelectualmente. Absolutamente limitada intelectualmente. Ele nunca leu nada, ele não tem conhecimento nenhum de nada. Ele se sentar aqui, se a gente fizer 3 perguntas para ele erra as 3. Perguntas elementares, de nível médio. Ele é uma pessoa muito limitada intelectualmente. Então, ele tinha uma certeza na vida. Humilhado, como sempre se sentiu, trabalhando em 1000 lugares para conseguir sobreviver, ele queria ser o que foi Marquinho Mendes, o que eram os patrões dele. Então, ele queria, com o grupo dele de ortopedia, ele queria ser o protagonista da contratualização da empresa deles, porque eles viam Marquinhos, Pilar, o pessoal, tudo bem lá, com aquele negócio do Elcio, todo mundo lá no Santo Isabel, aquilo tudo, e eles ali ralando, burro de carga. E ele sempre empregado deles. Burro de carga, limitado intelectualmente, burro de carga, o que ele queria era copiar o patrão. E foi por isso que ele entrou na política. Ele não entrou na política porque ele tinha uma percepção... sentimento de injustiça? O sentimento... Não, a injustiça era com ele. Ele se sentia injustiçado. Ele entrou na política para ele ser justiçado primeiro para si próprio. Então ele entrou na política e logo que entrou para virar vereador, fundar a Cotrel, aquela empresa deles, e a primeira coisa foi evidentemente pressionar o diretor do hospital terceirizado, que é o Santo Isabel, a fazer a contratualização com eles. Só que já foi no momento que tinha menos dinheiro na cidade. Então também eles ainda não enriqueceram. Eles ainda não bombaram. O boom também imobiliário de Cabo Frio já passou. Já não está mais naquela, né? Todo mundo querendo construir prédio e dando apartamento à torta e à direita para quem liberasse os prédios para construção. Isso já não está mais assim. Então ele entrou num certo lamaçal. Porque, por outro lado também, a sociedade já está mais atenta. Né? Veio a internet, vieram esses blogs que estão se comunicando com a sociedade. Então eles, absolutamente limitado intelectualmente, com uma cabeça, se eu fosse procurar na história em quadrinho para dizer, o Pateta da Disney, né? Com uma cabeça de Pateta da Disney. Ele caiu nesse negócio para se justiçar, para tentar copiar o que fizeram com o patrão dele e ele achar que ele ia ficar rico, fazer a independência da vida dele. E aí meteu os pés pelas mãos, porque evidentemente se deixou assessorar por pessoas que faliram na iniciativa privada, esse secretário de Fazenda, que agora parece que está em Porto de Galinhas, gozando de férias antes de completar 1 ano de serviço, pelo que se vê nos blogs. Esse secretário de Fazenda, parece que pelo que a cidade diz, ele saiu da iniciativa privada porque faliu, porque foi gestão temerária.
o outro da Concercaf, que é amigo também, essa pessoa, eles têm orgulho da iniciativa privada, eles têm orgulho de dizer que vieram da iniciativa privada. Por que não estão lá? Por que não estão lá? É exatamente isso. Por que não estão lá? Eles falam isso. São tão bons que não estão lá. Porque eles, pois é, eles... Vai pagar 6 mil reais. Essa é a maior incongruência. É evidente que um cara que diz que foi diretor, que usa como seu currículo, igual todo mundo mente sobre Harvard agora, né? Detestam o conhecimento, são contra a educação, mas dizem que estudaram em Harvard.